Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tudo bem? Bom, galera, a gente vai falar então sobre o período pré-colonial hoje. Nossa aula vai desse período que vai de 1500 a 1530. Esse período está associado então ao processo de decisão do que Portugal vai decidir fazer com o Brasil, naquele processo então de expansão marítimo comercial. Vamos entender legal como é que funciona tudo isso então na aula de hoje, aula 17 do terceirão. Pessoal, primeiro é o seguinte, né? Qual é a postura inicial de Portugal com relação à descoberta ou achamento das terras aqui na região do Brasil? Primeiro, Portugal tinha um modelo já de feitorias e postos comerciais na África e na região das Índias que estava dando bastante lucro. Então, a princípio, essa forma de trabalho portuguesa lá na África e na Ásia, na região da Índia, né, de Goa e Calicut, era o que chamava a atenção. Então, no Brasil, no primeiro momento, se pensou, bom, podemos também fazer feitorias e tentar, num primeiro momento, achar algo que seja valioso ou importante. Mas as atenções portuguesas, os olhos portugueses estão, obviamente, destinados lá para o comércio mais lucrativo das especiarias. Então, de cara, não tem nenhum projeto de ocupação do território. Nenhum. Se pensa só nessa forma de manter, de alguma maneira, a posse do território, mas ainda sem uma ocupação sistemática de fato. Então, por que né, não ter essa vontade de ocupação inicial? Por quê? Primeiro de tudo, que o comércio com as Índias é muito lucrativo. A rota Lisboa-Goa é relativamente nova e lucrativa. Né? Então, no primeiro momento, como eu falei, os olhos portugueses estão destinados à lucratividade das Índias. E o outro ponto é que, diferente do que aconteceu com os espanhóis, que logo nas primeiras décadas da colonização já se deparam com possibilidades de ganhos de metais, né, de prata, de ouro, principalmente nos contatos aí com os astecas e com a civilização inca. No caso do Brasil, no primeiro momento não se tem esses atrativos aparentes, né? Então, Portugal acaba colocando, digamos assim, em stand-by a possibilidade de ocupar o Brasil, porque as atenções então estavam mais voltadas para essa lucratividade toda lá nas Índias, certo? Bom, então o que a gente teve nos primeiros anos do Brasil aqui com os portugueses, né? Bom, o que a gente teve foi a extração de pau-brasil. Como eu falei, ainda que você não tenha tantos atrativos, os portugueses tentavam nas suas feitorias encontrar coisas que trouxessem uma certa lucratividade. No caso, no Brasil, o pau-brasil se tornou interessante. O que é o pau-brasil, né? Uma árvore que pode oferecer madeira ou pigmento, que era bem aceito na Europa. O problema não é o valor do pau-brasil. O problema é a dificuldade de transporte do pau-brasil. Imagina que você está passando com uma caravela, você vai levar pau-brasil para a Europa. A quantidade que você consegue colocar num navio tornava a sua rentabilidade pequena, já que você não consegue levar tanto assim numa viagem que demorava muito tempo. Por isso que o pau-brasil, apesar de ser bem aceito na Europa, não se torna um mega produto dos interesses portugueses a princípio. Bom, também esse regime é feito através de feitorias, então, que são aqueles entrepostos comerciais montados no litoral, e com regime de escambo. E aqui, detalhe importante, né? São as trocas. O pau-brasil é trocado por facões, por espelhos, pentes, enfim. O escambo é essa forma de troca em que o valor que se dá ao produto é o próprio indivíduo que está fazendo a troca. É mais ou menos como se fosse o seguinte: o índio olha para a árvore e fala, poxa, você quer uma árvore? E o português olha e fala, você quer um pente? Como se fosse algo sem valor, mas na verdade é porque é uma troca daquilo que se tem a oferecer. Claro que a gente pode fazer uma série de críticas, porque já estava inserido na mentalidade portuguesa uma visão mercantilista, enquanto dos indígenas brasileiros
não se tinha essa visão. Talvez um processo de uma tentativa de amistosidade, de relações próximas com os portugueses, enquanto a visão portuguesa já era bem diferente disso, já se pensava na relação mais mercantil. O primeiro arrendamento para pau-brasil vai ser feito para Fernando de Noronha. Ele recebe aí a autorização desse primeiro arrendamento, que vai ser a partir de 1513. Então, a gente vai ter essa ocupação mais aberta aos outros. Antes disso, Fernando de Noronha. Bom, muito bem. Então, pau-brasil é esse principal produto nesse primeiro momento do período pré-colonial. Só que assim, né, chama a atenção dos outros países da Europa. E aqueles que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, como é o caso da França, planejavam invasões constantes ao território. O que levou Portugal, além de uma ocupação via feitorias no primeiro momento, um território bastante grande, expedições de guarda-costas, né, para tentar evitar ocupações no litoral. Galera, mas vale lembrar que é muito difícil, porque só o pedaço, né, a parte da América que no Tratado de Tordesilhas foi definida para Portugal, é muito maior do que o território português. Então, isso tudo dificulta demais o processo de ocupação de fato de Portugal aqui na América. Restrito, então, a alguns poucos lugares onde se montou essas feitorias, inicialmente, né? Também, mesmo entre Portugal e Espanha, existia uma certa disputa territorial com avançando fronteiras, né? Essa coisa de tentar puxar a linha no mapa, mesmo que fisicamente ainda não, com também mandando pessoas para ficar investigando a cartografia, porque se existia um mito de que na América se encontrariam coisas fantásticas, como o mito do Eldorado, por exemplo, ou de Atlântida, a Atlântida perdida no meio da floresta. Enfim, nesse processo todo, né, o que Portugal acabou fazendo é enviando para cá, num primeiro momento, degredados, então que são expulsos de Portugal, fugitivos ou náufragos, que foram essas primeiras pessoas portuguesas a viverem no território americano. Bom, e assim foi então nos primeiros anos. Até que então, o rei Dom João III, por volta da década de 30, resolve mudar a forma de ocupação do território e inicia então o processo de colonização do litoral brasileiro. Quando a gente fala de colonização, pessoal, não dá para pensar que a gente está ocupando o interior do território, óbvio que não. É bem o litoral mesmo. E por que Dom João III resolve, então, que é hora de ocupar, de fato, o interior do Brasil? Primeiro de tudo, as descobertas na América Espanhola, das reservas de minérios. Se do lado espanhol tinha, a lógica era que do lado português também tivesse. Então, iniciar esse processo de colonização abria a margem de conseguir encontrar também reservas minerais desse tipo. Também a conversa com os nativos brasileiros se apontava para a possibilidade, sim, de reservas minerais. Outra questão, o receio de perder o território gigante que tinha, né? Era um território muito grande. Na carta de Pero Vaz de Caminha, com uma série de questões de natureza e tal, que chamavam a atenção e enchiam os olhos, né? Então, isso na Europa significava que os outros países também gostariam de ocupar o território. E se Portugal não fizesse, outros possivelmente tentariam fazer. Ingleses, franceses, mesmo holandeses, circulava essa ideia de ocupação do território. Então, para os portugueses, iniciar um processo sustentável e sistemático de colonização representava também manter o controle sobre o território. Também soma-se a isso as instabilidades que o comércio com o Oriente está passando. Primeiro porque Portugal agora já tem concorrência também com relação aos lucros vindos do Oriente. Segundo, porque tem um abalo mesmo nas relações portuguesas com a região das Índias. Então esse comércio mais abalado dava a entender que talvez ele não durasse
tanto tempo mais extremamente lucrativo como tinha sido até então. E também surgiu uma possibilidade do mercado europeu do açúcar, uma possibilidade de prosperidade, e a cana, como uma planta tropical, né, um produto tropical, podia dar muito certo no Brasil, então surge essa ideia. Portanto, Dom João III acaba designando Martim Afonso de Souza, que era conselheiro da coroa, para vir para o Brasil. Martim Afonso de Souza tinha a responsabilidade de expulsar os franceses do litoral, né, por causa das invasões na costa, e fundar um povoado. Assim foi fundada a Vila de São Vicente, aqui no litoral paulista, em 1532. E para se manter sustentável, então, além de expulsar os franceses e para fundar então esse povoado, foi criado o Engenho Real de São Jorge, que teria como missão fornecer mudas de cana-de-açúcar para o restante da colonização e formar técnicos no plantio da cana. Obviamente, então, a cana começa na região na região aqui paulista, no litoral paulista, e depois a gente vai ver como ela vai crescer rapidão e vai ganhar, na verdade, mais espaço no Nordeste, por causa de alguns fatores. Beleza, pessoal? Então a gente está iniciando o processo de colonização do Brasil aí com o início da plantação de cana-de-açúcar, primeiro em São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Beleza, gente? É isso aí, aula 17. Na aula 18 a gente continua falando, então, sobre a cana-de-açúcar, agora mais focado na economia. Valeu, gente. Até a próxima.